Olá para você que está acompanhando o Portal KTV, estamos aqui para mais um Papo Reto. Vamos falar sobre um assunto que essa semana surgiu aí com a confirmação do governo do estado, uma sinalização positiva para um problema antigo que é o Trevo Cataratas. Você acompanha o EPC todos os dias, a programação da KTV, a gente tem as câmeras lá, você pode ver como no horário de pico é um nó realmente aquele Trevo Cataratas. E a gente teve uma mobilização muito grande também no início da semana de políticos, empresários, setor organizado, sociedade organizada, que costuma falar, né, em prol do projeto, de que seja pelo menos feito o projeto e posteriormente, óbvio, a execução de mudanças lá naquele trevo. E quem está aqui comigo é uma das cabeças aí, uma das pessoas que puxou esse movimento, é o Edson Vasconcelos, ele é ex-presidente da SIC. Logo ele vai ter um outro cargo aí, a gente vai conversar sobre isso ao longo da entrevista, Edson. Obrigada pela participação aqui no Papo Reto. E eu que agradeço o convite, Laís. Então, Edson, teve essa reunião com deputados, com o setor organizado, em prol do Trevo Cataratas, para que o acordo de leniência com a Ecocataratas contempla este projeto. Mas aí o governador sinalizou do banco de projetos. O Trevo Cataratas entrou no banco de projetos. Só para a gente entender o que isso significa na prática. O projeto vai sair? É isso? Ou por um lado ou por outro. Então, acredito que o tema está tão latente, tão importante, que a chave de reserva, que seria o banco de projetos, é fundamental. Nós, das entidades em Cascavel, nós tínhamos já feito um nivelamento e nós iríamos contratar o projeto no compromisso do governador vir até Cascavel e pedir o projeto ou nos provocar que, se dado o projeto, ele faria a obra. Nesse meio tempo, Laís, saiu o acordo leniense, foi dia 12 de agosto, entre a Eco Rodovias e o Ministério Público Federal. E neste acordo de leniência, a possibilidade muito boa de poder ocorrer não só o projeto que já tem, a Ecocataratas já tem, mas também sair a execução da obra. Então, nesse momento, nós fizemos um nivelamento, até porque existiam algumas divergências entre quando e como poderia ir o recurso da leniência, mas a bancada estadual de deputados, com o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, e o secretário de Planejamento, o Valdemar Bernardo Jorge, eles já estavam no estado muito adiantado de conversa, inclusive com o Ministério Público Federal, sobre o direcionamento do recurso da leniência. Então, neste caso, nós sentamos todos, não só de Cascavel, de toda a região, o S em Desenvolvimento, a MOP, todos o G8, todos os deputados da região, e finalizamos um ponto de apoio ao Trevo Cataratas. Então, esperamos que isso aconteça. A homologação, acreditamos que aconteça até dia 30 de setembro. E em 30 de setembro a gente já vai poder entender se pode ou não estar contemplado o Trevo Cataratas dentro desse acordo leniense. O que precisa ser feito ali, até pela tua visão também de empresário, do ramo da construção, para resolver ali? É uma trincheira? Precisa de uma mudança muito grande de obra? Tem várias soluções, mas a solução que a Ecocataratas fez, e é um vídeo que tem rodando nas mídias sociais, vamos dizer que é a solução mais eficiente. Ela consegue ter o custo e o resultado muito bem equilibrados, e a solução feita em 2 estágios. O primeiro estágio atende o que temos hoje de demanda, e com 20 anos a gente precisa ter um segundo estágio. Porém, se nesse interim houver a nova licitação de pedágios, que vai acontecer em março de 2021, já não pelo Estado e pela União, a probabilidade de o contorno estar nessa nova licitação, então, provavelmente, o segundo estágio dessa solução não precisa acontecer. Certo. E o investimento necessário para esse projeto, acho que até foi circulada uma informação, seria de 100 milhões, R$1 milhão para fazer o projeto? O primeiro estágio, o projeto, aproximadamente 1 milhão. Certo. E o primeiro estágio? Aproximadamente 80 milhões, 70 a 80 milhões. Certo. Isso, o governo do estado vai ter que esperar essa licitação? A gente vai ter que esperar até 2021 para ter uma noção? Não. Trevo não. O Trevo ou sai pela leniência agora. Acreditamos que, se for pela leniência, a própria Eco Rodovias, a Ecocataratas, que vai fazer a obra.
Então, acredito que sai ainda esse ano o início dessa execução. Claro que o acordo lá feito na homologação e escolha provavelmente deve dar prazo para as obras. Nós esperamos que esses prazos não sejam muito estendidos e acreditamos que também devam ser feitas as obras dentro do contrato atual, que termina em 2021. Dá tempo de fazer uma obra ali até o fim desse contrato? Acredito que sim. Acredito que sim. Certo. E essa questão da mobilização, acho que foi muito importante a gente destacar isso, porque teve deputados ali de vários partidos, vários deputados da região, às vezes que até tem bandeiras do seu próprio eleitorado diferentes, mas que se uniram ali nessa proposta. É fundamental entender que o trevo não é de Cascavel. O trevo já é da macro-região. Segundo que houve um recuo por parte do setor produtivo do entendimento de onde deveria ir os recursos, para poder ter o mesmo entendimento. Eu acredito que se a região executar esse tipo de exercício, ter essa prática de poder nivelar e todo mundo falar a mesma língua, com isso já é difícil, mas melhora muito a chance de a gente conseguir fazer as coisas acontecerem. Eu estou confiante, eu mantenho contato com o secretário de Planejamento e com os deputados. Eu acredito que a chance é muito grande de acontecer que essa obra saia agora na leniência. E esse banco de projetos, só para a gente entender um pouco melhor, ele prevê possibilidade de doações? Como é que funciona isso? É que assim, o banco de projetos, ele tem recursos, acredito, do Estado, outras fontes de recurso, mas ele também pode absorver doações de projetos. Provavelmente, se nós, sociedade organizada, contratasse o projeto, nós doaríamos ao fundo de projetos. E daí o fundo de projetos faria um encaminhamento. Mesma coisa que eu acredito que, se a leniência tiver projetos da Eco-Rodovias ou de qualquer outra concessionária, acredito que o Estado também vai estar pronto, por lei, para receber essas doações via o fundo de projetos. Vai precisar, acho que nesse estágio, até a gente conversava há algum tempo, que esse grupo que defende essa bandeira ia pedir uma declaração pública do governador sobre essa questão do trevo Cataratas. Hoje, acho que ainda é necessária essa declaração específica? Não, acho que não, porque até nós estamos percebendo o compromisso do governador é latente. Porém, nós não precisamos mais vamos buscar R$1 milhão na comunidade para conseguir fazer o projeto. Seria uma responsabilidade nossa aumentar o compromisso do poder público, que ele viesse a público com a gente. Mas acredito que, vindo agora da leniência, o processo já é muito mais consolidado. Então, a Ecocataratas tem o projeto? Ela tem o projeto executivo, projeto pronto para ser listado. Tá. Aí, só para entender, ele precisa ser atualizado em função do contorno? Não, ele só tem que ser atualizado em nível de planilha orçamentária, mas de fluxo não, ele está atualizado. E da forma com que está, não sei se você chegou a ter acesso, ele vai realmente, por muito tempo, não precisar mexer mais. Ele precisa, digamos assim, de um retrofit lá um pouco mais à frente, quando tiver um ganho de fluxo, se não houver o contorno. Aí, se tiver, aí que vai precisar ter um segundo estágio, apoio, né? Exatamente. Coisa de bastidor. A gente ouve, não sei se o senhor já ouviu falar sobre isso, que a gente tem as autoridades que fazem parte do governo. Havia uma queda de braço entre quem defendia o contorno e quem defendia o trevo Cataratas? Eu não vou dizer que é queda de braço. Volto a insistir no nivelamento. Quando nós não tínhamos possibilidade nenhuma de ter obra nenhuma, existia e existe a tese que o contorno ele deveria cronologicamente vir antes do trevo. Então nós não temos ninguém oferecendo nada. Agora, venhamos e convenhamos, quem pode doar o trevo não pode doar o contorno. Se alguém vem aqui e fala, posso dar o trevo, eu acho que seria uma ingenuidade a gente falar, não queremos trevo, porque o contorno deveria vir primeiro. Eu acho uma questão de inteligência do que acontece com o poder público e da necessidade que essa obra faz ao longo do tempo para a cidade. Então, assim, só para a gente tentar estabelecer uma data, claro que a data não cabe a você prometer nada, nem é isso, mas a gente tem um prognóstico, uma expectativa para a gente criar. 2021, a gente pode ter alguma coisa na prática ali? 2021, eu tenho ainda muita confiança que este ano a gente tenha já uma solução. O Ministério Público fez o que pouca gente fez, e muitos não entendem, talvez, o que aconteceu.
A Justiça, nós tínhamos mais de 100 ações na Justiça. E a Justiça, da forma e com o direito do contraditório, com bons advogados que as concessionárias tinham, ela não conseguiu ser resolutiva. E nem o poder público conseguiu ser resolutivo. Quem conseguiu e ajudou a achar soluções, parte das soluções, talvez não seja perfeita, foi o Ministério Público. Então, com esse acordo de leniência, que é uma assunção de parte daquilo que eles fizeram de errado, nós acreditamos que o Ministério Público vai conseguir ser muito efetivo, ele consiga resolver isso rapidamente. Essa questão do acordo de leniência é um ponto que muita gente coloca, que poderia ser maior o valor a ser retornado para a sociedade, que as concessionárias, o tanto que teoricamente ou supostamente foi desviado aí em propinas, que o retorno teria que ser maior. Você está satisfeito com esses valores todos que foram definidos pelo Ministério Público Federal? Eu tenho que fazer um breve histórico. 2015 se criou um movimento de renovação dos pedágios. O discurso do pano de fundo era que nós, sociedade, Estado, devia às concessionárias mais de 2,5 bilhões. Se nós não renovássemos, nós teríamos um final de contrato péssimo. De repente houve uma luta e um dos principais focos de resistência foi a região oeste, e se inverte, o Ministério Público entra no sistema, entra nessa briga, e consegue fazer uma revolução. A Lava Jato teve a Operação Integração 1 e 2 no Paraná, e de repente nós temos um saldo. Nós temos de dever 2,5 bi, de repente nós vamos passar de 2 bilhões de saldo de leniência, que nós nunca teríamos, Laís, se tivéssemos aguardado o estágio político que sempre teve, que os contratos, você caixa, conversa para boi dormir. Faltou vontade política, faltou interesse de defender o cidadão. Não houve, nunca houve. Então, nós tivemos em 2014, um apaziguamento de mais de 100 ações judiciais. A Justiça também não estava resolvendo. Está de bom tamanho, talvez não é aquilo exatamente que foi, né? Sim. Mas ninguém faria o que o Ministério Público fez. Então, só para a gente atualizar, né? Com a Eco Rodovias, que inclui aí o grupo da Eco Cataratas, foram 400 milhões que têm que ser devolvidos aí até 2021, sendo 30 milhões em multa, 370 milhões restantes pagos a título de reparação de danos, sendo que 220 milhões serão utilizados para reduzir as tarifas de pedágio em 30%. Então, agora, no fim de setembro, sai uma definição sobre esse acordo. Acreditamos que próximo do fim de setembro, um pouquinho mais para frente, sai a homologação. Foi um acordo, exatamente. Certo. 400 milhões da Eco Rodovias, 500 milhões da Viapar, 700 milhões da Econorte e faltam 2 concessionárias. Você vai ver que passou longe de 1 bilhão. Nós acreditamos que vai passar de 2 bilhões todos. Certo. Agora, Edson, quero aproveitar aqui a tua presença, porque já se falou muito nos bastidores, o prefeito mesmo já falou publicamente da tua indicação para a presidência do IPC, que é o Instituto de Planejamento de Cascavel. Vai sair a tua nomeação em breve, então? Provavelmente segunda-feira. Segunda-feira. Mas você já está conhecendo o território, vendo as demandas? O que você já pôde perceber nesse período que você foi conhecer a estrutura? Eu estou há 2 semanas já num processo lá de entendimento de transição do Instituto, lá com o presidente atual ainda, o interino, que é o Cletírio. Entendo que, para nós, que eu venho vamos dizer assim, desta missão do Conselho de Desenvolvimento, que foi lá que ressurgiu a tese do Instituto de Planejamento, o antigo IPUVEL, que lá, se não me engano, em 1994, com o vereador então Dalmina, criou, instituiu, nos moldes do Instituto de Curitiba, que é o IPUC. Nós acreditamos que é um processo de construção. Então, o Fernando fez já uma parte, começou a fazer a modelagem, o Cletírio fez uma outra parte, e eu entro para fazer mais uma parte. Nós acreditamos que o Instituto ele vai acontecer, está acontecendo. Claro que talvez a rapidez que todo mundo queira, né, inclusive eu tenho um pouco de ansiedade com isso, vai diferenciar talvez um pouquinho a velocidade de um para o outro. Mas eu entro dentro do Paço Municipal com esta missão, única e exclusivamente num acordo com o prefeito, que eu não vou lá me filiar a partido, eu não vou me posicionar politicamente contra ou a favor. Meu foco é dentro de uma linha de ir representando as entidades do Conselho, buscando fazer a consolidação do Instituto de Planejamento. Uma das primeiras medidas que você pretende adotar ali é tirar o IPC do prédio da Prefeitura e colocar ele num outro espaço.
Já está definido esse espaço e por quê? O que isso representa, tirar o IPC de lá, dar autonomia para ele? O IPC já tem autonomia, mas nós estamos hoje num espaço bem complexo ali dentro, mas o Instituto, saindo dali, ele só não deixa, claro, talvez a divisão das tarefas, onde provavelmente até o final do ano a gente consiga trazer a aprovação de projetos para outra pasta dentro do município. Nós vamos conseguir trazer, ela já tem um grande avanço na aprovação digital, na prova digital, mas nós vamos trazer um upgrade muito consistente agora na aprovação digital, chegando à condição de diminuição de colaboradores no processo de aprovação, deixando o pacote muito, muito ágil e informatizado, e ele provavelmente saia do Instituto de Planejamento. Para onde? Qual secretaria? Isso vai ser estudado, mas o Instituto de Planejamento é quem conceitua o plano diretor, quem conceitua a regulamentação, as leis. A aprovação de projetos, ela cumpre a lei. É o Executivo e o Legislativo estando junto. Então, o conjunto hoje de planejamento, ele tem que ter mais consistência, ele tem que ter tempo focado mais no planejamento e dando, sim, para o poder público todas as condições de planos, consistências de nivelamento com a sociedade e abrir um canal com a sociedade para trazer também aquilo que é de interesse daquela visão futura que o Cascavel precisa conceituar. Quais são os caminhos do desenvolvimento econômico, da mobilidade urbana, da segurança pública. O conjunto tudo tem que virar plano diretor, e isso tem que achar uma forma de se conectar com a gestão de um mandatário. Que daí você traz o benefício daquilo que você tem pré-planejado, que a sociedade, não é uma pessoa, mas a sociedade ajuda a conceituar e o poder público vai ter muito mais eficiência de gestão. Essa questão do plano diretor, ele é para cada 10 anos, né, que se faz. Então, o último foi em 2010, ano que vem vai ter novo plano diretor? Tem os prazos para você fazer, né? Cascavel, ela começa a construir novamente os seus planos. Mais um exemplo. Nós vamos licitar o plano de mobilidade, que é um plano de mobilidade com curto, médio e longo prazo. O conjunto do grande plano diretor são vários planos que você tem que ter o conjunto. Não é só você fazer o plano na forma escrita que vira, daqui a pouco, um livro em uma gaveta. Ele tem que ter uma responsabilidade, vira plano de ação e também de estar conectado com a sociedade. Nós precisamos ter um nivelamento do entendimento do negócio. Não adianta você fazer uma modificação da cidade que ninguém entendeu de onde veio, alguém apresenta a modificação. É um exercício que tem que ser feito, não tem como desconectar. E o dia que a sociedade perdeu o interesse pelo Instituto de Planejamento, é o primeiro passo para que o Instituto comece a perder sua função. Que na verdade essa questão desse Instituto, a existência dele, durante muitas campanhas políticas, né, como você falou, era o Puvel, né, ele era jogado na roda, mas nunca tinha sido colocado em prática. Essa questão da mobilidade, tem algum ponto específico que você pode adiantar para a gente? O que vai ser planejado ou, inclusive, já alterado na prática? Não sei se já tem alguma coisa assim. Antes de chegar lá, eu quero tentar mostrar, talvez, a importância que todo mundo sabe, que tem muito recurso em Brasília, muito recurso nos estados, mas o que falta, todo mundo sabe que é projeto. Todo mundo fala, falta projeto, falta projeto, falta projeto. Então, existe um buraco. Nós temos uma falta gigante de projetos. O Instituto, ele não tem que trazer projetos sem conexão com o conceito. Então, não adianta você fazer um projeto por fazer projeto. Você tem que ter primeiro um conceito, um plano a longo prazo e os projetos que são feitos conectados a esse plano a longo prazo. Sobre o plano de mobilidade, a contratação externa desse plano é um plano muito robusto, de pesquisa, de medições, de constatação dos gargalos urbanos são enormes e isso vai trazer a estrutura básica para se fazer a avaliação de Cascavel, do atual e do futuro projeto de mobilidade. Mas eu acho que a questão mais importante é a gente começar a fazer questionamentos sobre intervenções. Um exemplo, a Avenida Brasil ficou ótima para tirar foto, a função era uma transformação na mobilidade, mas ninguém sabe avaliar hoje se gastou mais dinheiro esteticamente ou na solução de mobilidade do transporte público ou do cidadão que usa o carro. Então, existe um conjunto de ações que a gente tem que fazer para começar a ter um extrato mais refinado. Carlos Gomes, todo mundo fala, vamos fazer uma interferência na Carlos Gomes? Ok, mas é estética também, só para tirar foto? Ou uma solução de mobilidade urbana? Então, este trabalho tem que trazer essa luz.
temos boas pessoas dentro de Cascavel, mas temos muitas pessoas boas fora de Cascavel também que entendem. Eu acho que o debate tem que ser técnico e científico. Até nessa questão da Avenida Brasil, até um ponto da mobilidade, que assim, quando se fala mobilidade é você circular de um ponto a outro da cidade de forma mais rápida e segura. Acho que são isso que se considera. Não sei se é possível avaliar, o IPC cabe avaliar, por exemplo, essa questão do transporte público, o tempo... Vai ser avaliado, na verdade, vai ser avaliado. Até parte do contrato do BID que foi feito, Sim. tem que fazer esse controle. O que nós percebemos é que também é necessário, é fundamental, fazer uma equalização com a cultura do município. Então, não adianta você fazer todo um trajeto pensado em resolver o problema da mobilidade do transporte público, que começa, digamos assim, privilegiar o cidadão, diminuir o trânsito de carros em algumas vias, e o cidadão não concorda. Ele fala, não, eu não prefiro o ônibus, eu não quero o ônibus, eu quero o carro, e eu não quero deixar o espaço para o cidadão, eu prefiro que tenha o carro ou não prefiro o ônibus. Então, existe também uma cultura que tem que ser trabalhada. O processo de avanço nos processos de mobilidade precisa estar conectados com a comunidade também na melhora da performance, do entendimento dela quanto ao tema. Vou pimentar um pouquinho. Então, na tua avaliação, não sei se eu entendi errado, o que foi feito na Avenida Brasil não cumpriu, a tua primeira análise, não cumpriu a proposta que foi feita? Não, eu não sei avaliar. Eu não sei avaliar se foi mais, e também não sei agora com a medição dos indicadores que o BID vai exigir, eu não sei a que nível que atendeu a evolução do transporte público urbano. Entendeu? Mas a missão toda foi o quê? Mobilidade. Claro que a questão estética, o aproveitamento do espaço público é fundamental. Mas vamos lá. Nós vamos, nas outras intervenções, colocar mais dinheiro nas intervenções estéticas ou de mobilidade? São questionamentos que têm que estar junto também com o debate. Porque a Carlos Gomes, se você for só fazer a questão estética, só planta um monte de coqueiro, está resolvido o problema. Mas e a mobilidade? Então, eu acho que é uma avaliação um pouquinho mais técnica, científica e conectada com a comunidade. Será que o presidente de bairro está sabendo qual que é a real necessidade de intervenção que tem no bairro dele? Então, o plano de mobilidade ele tem que ser um pouquinho mais expandido. Isso, então, é a sua proposta, descentralizar essa ideia. Tem que descentralizar, né? Tem que descentralizar. O plano diretor, o parcelamento de solo, e quando vai se ampliar o perímetro urbano, o Instituto ele tem que ter as ruas, as artérias já predestinadas, não pode ser o loteador. Então, ele recebe já pré-condicionado aquilo que ele pode ter de arruamento, se possível, na expansão urbana. A expansão urbana tem que estar conectada a indicadores. Como é que estão os vazios dentro do perímetro urbano? Qual que é o custo adicional para o transporte público, manutenção de segurança, escolas, espaços públicos? O conjunto todo tem que estar conectado. Até porque essas falhas que a gente vê hoje, talvez na época decisões tomadas, talvez faltou a visão do gestor de que lá 20 anos para frente estaria gargalo, estaria difícil o tráfego. Cascavel paga um preço de vários bairros feitos, vários condomínios fechados feitos, que comprometem a mobilidade hoje. É visível. O Parque Verde, se você for ver, ele tem uma dificuldade de você passar por ele para a expansão urbana. Rua estreita, né? Ruas estreitas. Então, isso não pode estar na mão do loteador. Isso tem que ser parte do Instituto de Planejamento. Fala, esta rua você não mexe, querido. Essa daqui, mas vai inviabilizar. Bom, pela inviabilidade ou pelo problema de mobilidade futura, lutamos por aqui. Pela sociedade. Para a gente encerrar, Edson, teve a eleição da FIEP recentemente, né? A chapa que você apoiava venceu. E tem uma situação que chamou a atenção muito, uma fala do ministro Paulo Guedes essa semana, falando que o governo defende um corte do Sistema S para financiar o Bolsa Família. Na verdade, essa crítica ao Sistema S do ministro Paulo Guedes tem vindo desde que ele assumiu o cargo aí. Como que isso tem repercutido? E essa fala, principalmente, uma coisa tem a ver com a outra? Cortar o Sistema S para dar para a Bolsa Família? Não, eu acho que assim, é fundamental a pergunta, não sei o tempo que eu tenho, vai me dando um feedback. Pode ir. Vamos lá. Primeiro assim, ao longo do tempo sempre teve ameaças de redirecionamento. Redirecionamento é uma coisa. Nós, empresários, nós nunca vamos permitir redirecionamento. O que o Paulo Guedes trouxe hoje à tona foi assim, um corte que, na base empresarial, diminui a contribuição.
É outra situação. Uma coisa é nós deixarmos de pagar, porque talvez o sistema não esteja nos atendendo. O Paraná, no Brasil, é uma das federações mais eficientes, mas tem muito a melhorar. O que nós temos que entender é que o sistema ele é feito de SESI, SENAI, IEL e a FIEP. A FIEP tem a ordem do dia de resolver pautas tributárias, de relações do trabalho e coisa e tal. O SESI e SENAI tem pautas específicas com alinhamentos nacionais. Ou o Colégio SESI, ou treinamentos contraturno, profissionalizantes. O conjunto todo tem que seguir um parâmetro nacional. O que nós sentimos é que o Paulo Guedes tem uma dificuldade com a CNI. E parte do corte que o ministro quer fazer é naquele repasse que fica lá na CNI e que não chega à base. E ele é muito crítico, porque lá se criam estruturas magníficas, mas que não têm resultado. A matriz é muito maior do que a filial. E para nós o que importa é a filial. Outra coisa é que o empresário está questionando tudo. Ele está questionando o sindicato patronal, ele está questionando todas as taxas, todas as estruturas. Todas. E ele não está deixando de lado de questionar o Sistema S. E é de direito questionar, porque quando questiona, a resposta tem que vir. Nós precisamos do Sistema S que tenha valor e não preço. Então, a FIEP foi quem nos ajudou a construir o Cascavel 2030, o Conselho de Desenvolvimento, na época do Rodrigo Rocha Loures. Esta estrutura, de repente, ela perdeu força na outra gestão. Para nós, o Conselho de Desenvolvimento gera valor à comunidade. A grande luta pelo sistema, na visão de alguns, é que tem que ser regionalizado e ela tem que ter uma missão. Se tem 5 mil indústrias no Oeste hoje, o foco e a meta é ter 10 mil. É se aproximar do gestor público, explicar o que é indústria, explicar qual que é a fundamentação de ter o tripé indústria, comércio e serviço. É mostrar que nós precisamos da indústria e dar condições para a indústria vir. Essa é a nossa grande missão, porque o resto, treinamento, segurança e saúde, vem junto. Esta é a grande transformação e, de repente, isso ficou um pouco afastado do questionamento e da base. Então, nós temos que investir mais em filial e menos em matriz. Trazer para, como assim, descer para o parquinho, como se diz, né? Descer para o parquinho. Ter o contato com aquele que precisa. Edson, a gente está encerrando nossa entrevista. Algo mais que você queira falar sobre algum desses assuntos ou o que mais você quiser aí? Não, eu agradeço o espaço. Vamos ver se segunda-feira houver a nomeação e a gente tem aí um tempo de trabalho e outra. Agradecer, inclusive, essa abertura que o prefeito deu da isonomia, de eu não precisar me filiar a partido. É um compromisso que eu tenho com as entidades e com os meus parceiros do Conselho. Eu sei que quem entra fica refém de críticas e de questionamentos. Graça, né? A minha missão é cirúrgica e temporal. Então, eu estou pronto também, inclusive, para enfrentar algumas críticas. Tá certo. Inclusive, um parênteses aqui. Nos bastidores, a gente ouve falar que muitos pré-candidatos a prefeitos gostariam de ter o seu nome como vice, mas você descartou essa possibilidade? Não há nunca diga nunca, hein, Edson Vasconcelos? Mas não há. Não há? Então, tá aqui feita essa questão, mas foi um nome, sim, nos bastidores, foi falado, sim, com a intenção de que seja vice de alguém. Mas vamos aguardar aí, então, essa sua passagem pelo IPC. Eu quero agradecer a tua participação aqui, tua disposição de vir dar essa entrevista aí. E a gente vai acompanhar, principalmente, essa questão do Trevo Cataratas, que acho que a gente está mais perto do que nunca de ver alguma coisa na prática acontecer ali, naquele nó que ninguém consegue resolver, tá bom? Eu quero agradecer a audiência de todos vocês e até o próximo Papo Reto.